Boa tarde, pessoal. Esse é o tipo de vídeo que ninguém quer gravar, que ninguém quer estar falando, mas é necessário, em respeito a vocês que me seguem aqui, que assistem meus vídeos, que me acompanham já há um tempo. Eu vi algumas mensagens de vocês perguntando: cadê os vídeos? O que aconteceu? Você sumiu? Enfim, eu sumi, né? Eu estou, assim, me recuperando emocionalmente. Estou bem melhor, né? Não estou naquele desespero dos primeiros dias. Quem já passou pelo luto sabe que o luto ele é feito de fases, né? E domingo agora, dia 15 de setembro, faz 5 meses que eu perdi meu marido, né? E que meu marido faleceu. E eu perdi o chão, na verdade. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito em choque. E, enfim, muitas coisas aconteceram, muita coisa mudou nesses 5 meses, mas eu estava me preparando para estar vindo aqui falar com vocês. Né? Ele sofreu um acidente, ele estava fazendo um trabalho e teve um mal súbito, passou mal, caiu, teve a infelicidade de cair, bater a cabeça numa quina de uma escada. Ele teve um trauma na cabeça, foi socorrido pela minha sogra e meu cunhado às pressas. Chegou no hospital ainda com vida, porém com trauma muito grave na cabeça. E foi tudo muito rápido. Ele entrou em cirurgia e outro dia eu venho contar assim, né? Se eu conseguir, como foi tudo isso, enfim, mas para resumir aqui para o vídeo não ficar tão longo, ele caiu, bateu a cabeça, sofreu um trauma, passou 10 horas em cirurgia, né? O médico, quando entrou para a cirurgia, ele falou que era para se preparar para o óbito, porque era muito difícil sair da mesa de cirurgia. E ele saiu, né? E quando ele saiu, a gente celebrou muito, porque a gente acreditava que ele ia sair dessa. E ele saiu da mesa de cirurgia, foi pro quarto. E ali nesses 2 dias ele teve uma melhora muito boa. E eu lembro que no domingo, né, pela manhã, eles, no boletim, né, do, do hospital, eles falaram que a urina estava boa, não tinha quebrado nada, que todos os exames dele que ele tinha, todo o estado clínico dele estava ótimo, né? E que ele estaria fazendo uma tomografia para ele estar vendo como é que estava a cabeça. Fizeram a tomografia dele e na tomografia eles falaram que tipo assim foi muito boa, né? No que a medicina conseguia ver assim com os olhos, estava muito boa, porém eles tinham que ver ele acordado para ver como é que ele iria reagir. E aí por isso eles teriam que tirar a sedação dele. Eles combinaram que ia tirar na segunda, né? Essa sedação, só que no domingo à noite, às 5 da tarde, que era o horário da visita, eles a gente foi e lá eles falou, a gente tirou a sedação, que seria na segunda, né? Enfim. E ele acordou muito desnorteado, muito assim, se debatendo muito. E aí a gente teve que sedar ele novamente. Então, quando eu cheguei lá no domingo, ele já estava assim sedado novamente. Porém, ele já estava sem a intubação, né, sem o tubo de oxigênio. Ele já estava respirando sozinho e isso para mim foi assim muito bom. Eu saí de lá muito assim animada, muito confiante que ele ia sair dessa. E enfim. E quando foi segunda-feira às 10 horas da manhã, 10 e pouquinho da manhã,
Eu recebi umas ligações, aí começou a tocar, tocou 3 vezes, mas eu achei que era esses banco, esses negócios que fica da Claro, que fica mandando mensagem, e eu ligando, aí eu achei que era isso e recusava a ligação. Só que aí na terceira vez eu observei que era o mesmo número que estava ligando. E aí eu falei, eu vou atender, deve ser algo assim, deve ser alguém tentando falar comigo. Quando eu atendi a recepcionista do hospital, ela virou para mim e falou assim, olha, o médico está pedindo um familiar com o RG no hospital. Eu falei, moça, o que que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu não sei dizer o que aconteceu. A gente só passa a informação do que o médico fala e o que eles pediram para que chamasse o familiar com o RG. Aí pronto, aí ali meu coração começou já a ficar angustiado. Eu lembro que eu peguei minha moto e fui assim, desnorteada, né? Um risco, um perigo, mas enfim, foram dias assim muito assim intensos, dias muito difíceis, né? E eu fui até a casa do meu cunhado chamar ele para poder ir para o hospital. E lá a gente já ficou meio que apreensivo. Aí encontramos com a minha cunhada, minha sogra mora bem perto e a gente não queria, né, preocupar ela também. E a gente decidiu ir sozinho e ver o que estava acontecendo, né? E meio que eu deixei a minha moto perto da casa, em frente à casa da minha cunhada, e a gente foi de carro. Gente, chegando lá, na verdade elas nem conseguiram falar o real, assim, sabe? Elas simplesmente olharam e ali eu já identifiquei que a notícia que ninguém quer receber, a notícia que. Ai, eu não vou chorar. A notícia que ninguém quer falar naquela segunda-feira do. Segunda-feira do 15 de abril. Foi uma segunda-feira muito difícil. E eu falo que foi a pior notícia da minha vida. Ai, mesmo depois de 5 meses tentando vir aqui falar e ainda não consigo falar sem chorar. E depois de 5 meses, eu ainda sinto falta, eu ainda sinto a dor. E foi muito difícil aquela segunda-feira do 15 de abril de 2024. Ali parecia que meu mundo desabou, sabe? Ali eu senti que tive que dar uma parada aqui para recompor. Enfim, aquela segunda-feira foi uma segunda-feira que eu senti que meu chão sumiu, que eu senti que a minha vida desabou, né? E foi muito difícil, né? Me olhar com 34 anos, mãe de 3 filhos, com uma responsabilidade muito grande sem meu marido, de saber que nunca mais eu veria, que nunca mais, que tudo aquilo que a gente planejou, que a gente sonhou, acabou, né? Foi muito difícil, está sendo muito difícil, porque foram 20 anos de história, 20 anos junto, caminhando, aprendendo, né? É, vencendo muitas coisas, a gente venceu muita coisa para chegar no que a gente chegou. A gente aprendeu a amar, a gente aprendeu a cuidar, a gente estava na melhor fase das nossas vidas, sem dúvida.
Nosso casamento tava assim, sabe? Às vezes eu falava pra ele, nossa, eu acho que eu tô sonhando, porque nós se dá tão bem, a gente, tipo, tá vivendo uma fase muito maravilhosa, assim, sabe? E a gente tinha problema, mas a gente sabia que a gente tinha um ao outro, sabe? A gente sabia que a gente ia vencer, a gente sabia que juntos a gente era mais forte, que essa era a frase que ele mais dizia, a gente, juntos a gente é mais forte. E ele sempre dizia, Deus é bom o tempo todo tempo Deus ele é bom. E ele era a pessoa que me incentivava. Inúmeras vezes eu pensei em desistir desse canal. E ele sempre estava ali falando, não, você não vai desistir, porque você tem muito que ensinar. Você, sabe, as pessoas precisam saber o que você superou. Às vezes tem pessoas que precisam da sua ajuda, né? Eu sou uma mulher que, quando eu conheci meu marido, eu vinha de uma depressão e ele me ajudou muito, 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 muito nessa fase ruim da minha vida. Era uma fase em que eu não via mais motivo para viver. Eu acordava assim, sabe, sem vontade de viver, sem vontade de sonhar, sabe? Muitas vezes, hoje eu peço perdão para Deus, mas muitas vezes eu acordava e eu falava, ai meu Deus, eu queria tanto morrer, eu queria tanto não acordar. E junto com ele ali, ele me ajudando, me aconselhando, segurando a minha mão, eu venci a depressão. E passei a sonhar, coisa que eu não conseguia. Eu passei a ver a vida de uma outra maneira, passei a ser uma apaixonada pela vida, né? Nós construímos uma família, que são os meus filhos, que nesse momento tem sido, assim, instrumento de força de Deus para mim. E hoje eu entendo, às vezes eu zoava com ele, falava, nossa, mãe, eu não sei porque a gente brotou tanto filho assim, gente. Eu que imaginava ser mãe de um filho só, e hoje eu sou mãe de 3, mas hoje eu entendo que cada um veio para representar na minha vida. O Rubens, ele é uma pessoa que tem me ajudado muito nessa jornada, nessa fase agora sem o pai dele, com os outros irmãos. O Lucas, sabe, assim, ele tem aquela maneira de conversar, de estar ali, de me envolver, de me distrair. A Vitória, né? A gente sabe que quando a gente tem uma criança, um bebê, o quanto eles demandam, né? Nossa dedicação, nossos esforços. Então, isso tem me envolvido a ponto de diminuir, né, os pensamentos. Enfim, hoje eu tenho um filho de 17 anos, que vai fazer 18, que é o Rubens. Tenho o Lucas com 7 anos e a Victoria com 2 aninhos. O pai dela morreu, ela tinha 1 ano e 10 e ele não pôde ver os 2 aninhos dela. Ela era um sonho para ele, ser pai de uma menina, e não foi planejado, mas Deus ele nos presenteou com a vitória. E enfim, eu cheguei a, né, postar alguns vídeos aqui da gravidez, da nossa dedicação em arrumar, em preparar tudo para que ela chegasse. Enfim, mas hoje eu não entendo ainda, né, porque Deus decidiu levar ele. Mas eu não tenho dúvidas que ele está com o pai, que ele venceu a missão dele aqui nessa terra com êxito. Ele foi um pai maravilhoso, foi um marido muito maravilhoso, amoroso, um servo de Deus, assim, uma pessoa com um coração assim limpo, sabe, puro. E ele tem feito muita falta mesmo, né? Deixou um vazio em nós que só Jesus pode preencher. Mas Deus ele já vinha me preparando antes, né?
e colocando esse desejo por entender, né, as nossas emoções. E eu não tenho dúvida que o mesmo Deus que me fez vencer aquela depressão lá atrás é o mesmo Deus que está me ajudando agora a vencer esse luto, né, esse trauma que é se tornar uma viúva jovem, com um desafio muito grande de ser pai e mãe de 3 filhos. Mas eu creio em Deus e eu me apego àquilo que eu aprendi com a palavra de Deus lá em Provérbios, que diz que os nossos pensamentos é o que direciona a nossa vida. Então, eu tenho ciência de que se eu pensar coisas boas, se eu começar a mentalizar esperança, fé, eu tenho certeza que Deus ele vai nos ajudar a vencer essa fase, essa estação. E, e o que eu quero hoje simplesmente é viver um dia após o outro. É acreditar que Deus ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para os meus filhos. E eu continuo sim acreditando em Deus, porque eu sei que tudo aqui nessa terra é dele e por ele. E eu não tô aqui nessa terra por acaso. Eu fui um acidente, né? Eu vim de uma família muito problemática, de, de uma gestação não desejada, né? Isso me causou muitos traumas, muitas infelicidades. Mas eu não nasci, eu descobri a minha identidade em Deus e hoje eu sei que não estou aqui de passagem e que Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na vida dos meus filhos. E um desses propósitos é esse canal. Eu não penso em dinheiro, eu acredito que o dinheiro é consequência de um trabalho e, enfim, eu sei que eu posso agregar, ajudar outras mulheres, outras pessoas que passaram pelo que eu passei, que hoje eu posso dizer que eu venci, que nem quantas mulheres estão nesse momento passando pelo luto, sem direção, às vezes até pensando em tirar a própria vida, né? E, e eu quero sim poder ajudar e reconhecer. É muito difícil perder o marido, a gente parece que vai junto à esperança de que vai dar tudo certo, que tem ainda coisas boas para se viver. A sensação que a gente tem é que a gente não vai ser mais feliz, que não haverá momentos mais, né, de alegria como a gente teve, mas eu sei que Deus ele é especialista assim em fazer novas histórias e mudar, né, cenários. Eu falo porque isso aconteceu comigo. O momento que eu passava por depressão, que eu passei, eu achei que não tinha nada, né? E pelo contrário, eu vivi muitos, muitos momentos felizes, muitos momentos assim bons. E realizei muitas coisas que eu me dizia incapaz de fazer, né? Principalmente ser mãe. Eu nunca me vi mãe de 3 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos, para a glória de Deus. E isso é só Deus que proporciona, né? E eu sou cristã e eu acredito muito no que está na Bíblia. E a gente vê muitas histórias de mulheres que também ficaram viúvas e venceram, né? Superaram. E Deus ele é tão maravilhoso que nesse período de luto eu conheci 4 viúvas jovens, hoje são senhoras, mas que foram mulheres que perderam seus maridos muito cedo. E hoje elas podem dizer, olha, o que meus filhos hoje são homens e mulheres de bem, sabe? E isso acho que é uma das coisas que eu mais penso, né? Eu sei que para mim a dor ela é grande, mas a minha oração ela foca muito nos meus filhos, sabe? Eu falo, Senhor,
guarda o coraçãozinho deles, né? Cura esse vazio, preenche esse vazio, né? Cura esses traumas, né? Que eles cresçam crianças, jovens, felizes, né? Que eles possam encontrar esperança no Senhor, assim como eu encontrei esperança em Ti, tenho encontrado esperança em Ti, e eu vejo o cuidado de Deus todos os dias conosco, né? Deus, ele não nos desamparou, ele tem cuidado, ele tem zelado por nós. E mesmo diante da dor, eu consigo ver a presença dele aqui na minha casa, a presença dele na vida dos meus filhos. E, enfim, né? Este canal, ele foi criado com um propósito. Eu pensei em desistir dele, mas eu lembro muito, último mês, último vídeo que eu gravei porque, por incentivo do meu marido, né? Eu tava bem desanimada, assim, de gravar, muita correria. E ele falava, moça, você não pode desistir, você tem que continuar, sabe? Se Deus colocou isso no seu coração, é porque ele sabe do porquê. E agora eu tomo um novo rumo aqui pro canal. Ele foi um dos meus maiores incentivadores, assistia os meus vídeos, me ajudava, sabe, a gravar, montar ring light na época. Ele já teve algumas participações aqui no canal. Enfim, eu sinto essa necessidade de continuar, essa necessidade de trazer, né, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história aqui e poder contribuir com outras pessoas também, né? E dizer que, assim, gente, eu estou vivendo a pior fase da minha vida, sabe? Em questão emocional, né? Em questão de você encontrar forças em Deus, a crer naquilo que tudo que você um dia leu, ouviu, né? Hoje você tem que praticar. Hoje eu estou tendo que praticar a minha fé, que é ter certeza daquilo que eu não vejo ainda, eu não vejo a felicidade, eu não vejo dias de alegria, mas eu creio, sabe? Que dias melhores virão. E, enfim, era isso que eu tinha para dizer. E estou aqui, né? Na disposição para o que Deus quer fazer aqui neste canal. E se Ele colocou no meu coração, é porque Ele sabe que sim, todos nós temos algo para contribuir, algo para aprender, para ensinar. E, enfim, é isso. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigada a todos que assistem meus